Olá, muito boa tarde. Quem vos fala é Cássio Fonseca e começa agora mais um podcast da 421. Estamos aqui com o nosso co-apresentador, Calique Santos. Fala, Calique. Olá, pessoal. A gente também trouxe aqui para vocês dois integrantes da nossa turma, George Cabral e Tainá. Nós vamos falar hoje sobre a FECUNA, a Feira Cultural das Nações Hispânicas, que aconteceu em outubro de 2024. Foi um evento muito importante e marcado de muita Cultura. E vocês podem começar apresentando quem são vocês? Bom, então, meu nome é Davi, eu sou aluno da 421 e primeiramente, quero agradecer aos apresentadores por estarem aqui, ter feito esse convite. Estou totalmente lisonjeado e eu espero que a gente consiga debater de forma satisfatória para os nossos telespectadores como é que foi o processo de confecção ao longo da feira e como é que a gente se sentiu ao longo desse processo, como isso pode impactar as pessoas que foram convidadas para conseguir prestigiar esse momento. Meu nome é Tainá, eu sou da 421 também, do curso de turismo do campus IFBA Valência. Eu também queria agradecer a vocês por esse convite dessa entrevista. Bom, agora eu quero saber qual era o propósito desse evento, E se vocês conseguiram alcançar o propósito desse evento. Pode começar. A feira, ela foi ideia da professora Nailde, Isso aqui já é um evento que acontece há muito tempo no IFBA Campus Valência. E foi um jeito dela querer promover a cultura hispânica de vários outros países e querer estabelecer para as pessoas fazerem com que elas conhecessem de modo didático, de modo divertido, como é que acontece as coisas, qual é a cultura, como a população se estabelece. E aí ela divide as turmas em vários países hispânicos e essas turmas têm a responsabilidade de ornamentar a sala de acordo com o país que ela ficou responsabilizada de retratar. E a nossa turma, no ano de 2024, ficou responsável por estabelecer a cultura de Cuba, que nunca foi apresentada antes, nos anos anteriores, e a turma ficou responsável em escolher esse tema justamente porque Cuba não é um local muito falado. Então a gente ficou com essa responsabilidade de querer trazer de forma didática, de forma que, sem estereótipos, como é que acontece, quais são os processos culturais de Cuba, qual é essa população, como ela é conhecida, quais são os processos políticos, econômicos. E isso tudo a gente conseguiu alcançar de forma bem satisfatória, porque todos conseguiram ter um feedback positivo durante o processo, tanto os professores, os docentes quanto os alunos que visitaram a sala. E tudo isso foi um processo muito gratificante e eu acho que a gente conseguiu trabalhar, de certa forma, tudo que a gente queria trabalhar. Isso é muito interessante, muito importante, porque a gente sabe, Calique, que a indústria internacional ela está mais focada no europeu, ali, no norte-americano. A gente acaba esquecendo dos nossos amigos dos países vizinhos que falam a língua espanhola, não, Calique? Isso mesmo, muito bem lembrado. E exaltar essa cultura local, Eu ia te fazer uma pergunta, George, mas você já respondeu ela, que é esse processo de escolha do país, Então eu já pulo para a próxima pergunta, que pode ser direcionada para a nossa colega Tainá. Sabemos que cada grupo ele ficou responsável por elaborar esses países. Então, quais aspectos específicos que vocês demonstraram interesse em estudar e apresentar sobre essas nações? Foi dividido em subgrupos e cada um ficou com uma manifestação cultural de Cuba, que foi um grupo que eu achei muito divertido e foi muito curioso. Também a gente teve literatura, cinema, geografia, história. E eu achei um trabalho que a gente conseguiu o objetivo, a gente foi alcançado, mas também foi muito trabalhoso, Foi bastante trabalhoso, mas quando a gente divide em subgrupos, fica mais fácil o processo de realização do trabalho. E com a ajuda da turma toda, então foi mais fácil. Bom, interessante nessa divisão, ela para facilitar e para não ficar sobrecarregado os grupos. Agora, outra pergunta. Por que eventos como esse fortalecem nossa formação acadêmica e humana também, Que entra a questão porque a gente está aqui formando novos cidadãos, novos empreendedores, trabalhadores, Então, tudo isso o mercado lhe cobra, Então, como é que esse evento ajuda nessa questão?
Então, com certeza ele ajuda, porque a gente, como a gente está no curso de turismo, né, no curso de guia de turismo, a nossa profissão, como o curso técnico, não fica só responsável. A gente não fica só responsável, basicamente, em oferecer viagens ou simplesmente um destino, mas sim em oferecer uma cultura, oferecer um tipo de vivência diferente daquela bolha que você está acostumado a viver durante o dia, cotidianamente. Então, as pessoas terem esse choque cultural de vez em quando é importante, porque elas saem dessa bolha e começam a perceber que as coisas não funcionam exatamente do jeito que elas acham que funcionam por conta daquele mundinho que elas ficam vivendo, que tem outras culturas, outras religiões, outra forma de geografia, outra forma de organização populacional. E isso tudo é praticado durante a feira para que as pessoas tenham essa conscientização. Tanto é que tanto na geografia quanto na história, a gente não busca também trazer somente a geografia espacial, a geografia territorial, mas sim a geografia humana também. Como é que essa população ela se estabelece, como é que ela se organiza, quais são as suas culturas, quais são os seus momentos de festejos, de manifestações. Isso tudo é importante para as pessoas conhecerem, porque isso faz com que o nosso processo de tolerância seja maior. A gente começa a ter mais tolerância em relação às outras culturas, aos outros países e às outras nações também. E outra coisa importante é que existem vários tipos de guia, né? Guia regional e guia internacional. E se a gente for, sei lá, um guia internacional, a gente vai ter que levar para outros lugares, a gente pode levar para Cuba, para outros lugares latinos, que como o apresentador Cássio falou, dá essa importância para os países latinos, já que muita gente só dá a importância para os países europeus, dessa visibilidade. Bom, a gente conseguiu, pela fala de vocês, entender então que esse evento ele serviu como uma quebra de estereótipo, né, justamente desse país. Muito interessante. E eu sei que nesse processo vocês tiveram alguma dificuldade para achar fontes que sejam locais, fontes que sejam do local mesmo, porque para a gente trazer para vocês levarem esse ponto, né, vocês precisam trazer isso de forma íntegra do país. E sabemos que Cuba ele sofre muitos problemas econômicos, né, pelo embargo dos Estados Unidos. E queremos saber um pouco sobre isso. Como é que foi esse acesso à informação? E se quiser dar um pulo também sobre os desafios na ornamentação e na divisão dos grupos também, fique à vontade. Pode começar. Bom, quando a gente foi escolher Cuba, muita gente ficou, é um lugar que não tem tanta informação. Quando a gente foi pesquisar foi muito difícil. Tanto que a gente teve que ir para outros sites, teve que ir para o YouTube, a gente teve que conversar bastante com a nossa professora porque estava muito difícil para encontrar as informações. Mas a gente conseguiu no final, né, informações que não sejam tão estereótipas e totalmente confiáveis. E a nossa ornamentação, a parte do material foi de boa, a gente dividiu o que cada um ia pagar por toda a sala. O que foi difícil foi... A gente começou um mês antes, só que foi muito difícil pra gente, já que a sala era um pouco grande e a gente tinha muita coisa para fazer, assoprar balão, arrumar cada lugar, a parte, então essa foi uma parte bem difícil de fazer. Inclusive, a gente achou bem satisfatório o período de satisfação, de ornamentação, porque a FECUNA ela não fica totalmente responsável também só trazer esse aspecto cultural, mas também ser um evento totalmente sustentável. Então, nós fazemos a ornamentação baseada usando materiais que não sejam degradantes para o meio ambiente. E isso facilita com que também as pessoas comecem a ter conscientização que a gente consegue fazer uma coisa, um evento grande, fazer um evento satisfatório e bem significativo com materiais reciclados, promovendo também que as pessoas elas comecem a pensar nisso, né? Pensar em como a gente fazendo um evento desse, como é que vai impactar no final. Então nós usamos materiais reciclados como papelão, bambu, vários outros materiais também que ficaram responsáveis para a gente conseguir fazer uma ornamentação bem bonita, né? Uma ornamentação bem feita, bem ecológica, sem degradar muito o local. Você sabe a diferença do porte, bambu e a mulher grávida? Não. Tá. O porte da luz em cima, a mulher da luz embaixo e o bambu, ele é ecológico, então dá pra ornamentação lá bastante.
podcast engraçado. Só nesse podcast a gente traz conhecimento e humor. É humor, né? Humor. Agora tem questão também, uma coisa muito importante, quando a gente se fala de outros países, outras localidades, é a culinária. Porque a culinária, ela retrata a cultura e também a questão da vida lá, né? Porque sempre vai utilizar produtos que são mais fáceis da região, essas questões. E como foi esse processo de levar a culinária de Cubra para dentro da Fecuna? Bom, como eu falei, teve a manifestação cultural e a gente também dividiu e tinha a gastronomia. A gastronomia a gente pesquisou e as comidas eram muito parecidas com as comidas brasileiras. Então a gente fez os drinks, que era mais chamativo, e fez também uma barraca muito bonita com os coquetéis, tudo, que era... Tinha álcool no coquetel? Não, tinha. Polêmica, hein? Não. Essa questão, né? Que a culinária, ela retrata muito, né, não somente cultural, né? A culinária, ela também é o que enlaça as pessoas, né? E tem uma diversidade que foi de caribenhas, espanholas, também africanos e também europeu e até asiático. E eu fiquei impressionada como da Ásia foi até pra lá. Essa questão também da culinária, ela é super importante, né? Porque como a gente está fazendo um curso de guia de turismo, isso é muito importante, porque muitos turistas vão para encontrar uma culinária nova, entender, saborear, né? Viver essas experiências. E a gente também encontra essa experiência dentro da culinária. Isso aí, Calico. Então, a gente queria saber um pouco mais sobre esse choque, né? Sobre a riqueza de Cuba. Então, como é que vocês se impactaram com as informações que vocês não tinham acesso, né? Fácil acesso, e quais seriam as dicas para o pessoal de casa sobre se engajar sobre esses países que geralmente são muito estereotipados? Como é que eles encontram esses caminhos para poder realmente, né, se ampliar o seu repertório? Isso serve muito para nosso conhecimento cultural, né? Nosso crescimento como pessoa. Cara, então, o momento que eu mais me senti impactado foi quando eu fiquei no grupo de religião, porque a religião nesse país eu pensava que era baseado somente no evangelho e no catolicismo. Mas a gente percebe a influência africana durante o processo de colonização e como ela vem se manifestando em relação a outras culturas. Então, assim, a dica que eu tenho para o pessoal de casa é que abra seus horizontes, abra a sua percepção em relação a outros países, tanto a outros países também quanto a outras religiões, porque isso é totalmente importante para o nosso repertório cultural e que a gente comece a ter uma noção melhor, que a gente não fique somente na nossa bolha cotidiana, mas sim tenha oportunidades e momentos para a gente conseguir explorar outras regiões, outros países, outras formas de manifestações culturais, justamente para a gente conseguir ter esse repertório e se engajar e sempre querer continuar tendo essa exploração, continuar querendo explorar outras nacionalidades. Isso aí, gente, galera, muito obrigado, foi muito divertido conversar com vocês, né? Aprendemos bastante sobre Cuba, algumas curiosidades, né? Além de ser um momento muito descontraído, né? Mas a gente conseguiu o objetivo deste podcast, que era levar como foi o Fecuna, né? Até mais, muito obrigado a vocês. Pesquisem sobre Cuba, viu? E lá tem muita coisa boa. Olha isso da palavra. Obrigado, gente!